pandemia foi capaz de frear o processo eleitoral. As eleições ocorreram em nosso país, mas de uma forma diferente, onde as redes sociais se tornaram palanques eleitorais. Com o vírus circulando na rua e perigos nocivos circulando pelo ambiente digital e em um cenário totalmente atípico, o que não mudou muito foi a representatividade feminina no poder. As mulheres marcaram presença nas urnas, mas a representatividade não foi tanto assim. Até as celebridades ocuparam o voto para demonstrar empoderamento feminino. Angélica fez questão de trazer uma mensagem em sua camiseta. Com mulheres no poder, meninas voltam a sonhar. A atriz Thaís Araújo também mandou seu recado pelo Twitter, trazendo uma mensagem de igualdade de gêneros na política e dizendo que também é a favor das mulheres na política. Nós mulheres lutamos muito por direito ao voto e direito a ser votada, mas esta representatividade anda a passos lentos. Vamos tentar entender o porquê, através desse bate-papo com duas convidadas muito especiais. Será que ainda sofremos resquícios daquela privação dos direitos ou da exclusão histórica das mulheres na política? Machismo? Bom, esse e outros questionamentos é o que nós vamos debater hoje com a nossa antropóloga, doutora em antropologia, professora Arlene Henk, e vereadora em exercício e já eleita para o seu terceiro mandato, a vereadora Marcilei Vinhati. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada, prazer estar aqui com você. Passamos por um pleito eleitoral recentemente, mesmo em tempos de pandemia, de uma forma diferente. E eu gostaria de saber da prof. Arlene justamente isso. Por que as pessoas não gostam de falar sobre política? Você acha que esse não querer falar interfere nessa representatividade ou na falta da representatividade de forma geral na política? Oi, Thaís, prazer estar aqui contigo, obrigada pelo convite. Eu diria o seguinte, as pessoas, elas têm uma concepção equivocada de política. Em primeiro lugar, isso. Segundo lugar, elas têm uma memória muito curta. Elas não sabem em quem votaram há 2 anos para o pleito de 16. Elas não sabem realmente em quem votaram. Tá? Terceiro lugar, elas não conhecem a proposta do candidato em quem votaram. Elas não distinguem a proposta de um e de outro. Elas podem ir ou pela simpatia, ou pela amizade, ou porque alguém disse que era para votar em fulano. Pronto, acabou. Não existe no Brasil um voto em proposta, realmente, que você eleja e diga, eu votarei em tal pessoa por proposta. Então, veja bem, o que aconteceu nesse ano foi uma eleição rápida, foi uma eleição totalmente atípica realmente pela situação do Covid. Nós tivemos um programa eleitoral extremamente rápido e eu diria assim, não houve tempo de alguém apresentar a sua proposta num programa eleitoral no qual o eleitor pudesse minimamente distinguir, realmente era muito mais uma apresentação, sou fulano de tal, voto isso, faço aquilo, acabou. Isso não é educativo, tá? Isso não é educativo. E aí vem um elemento que me parece que é muito complicado. O TSE falou, escreveu, apregoou de que nunca tivemos tantas mulheres candidatas quanto agora em 2002, mas o resultado não foi de longe o esperado, não foi. Também candidatos indígenas, nós também tivemos um número considerável, e o resultado não foi o esperado. No que diz respeito à mulher, eu acho que vale a pena dizer que nós não podemos separar a mulher de um contexto mais geral. Eu diria que não é unicamente um resquício da inserção tardia da mulher no direito eleitoral. Porque, veja bem, a mulher ela tem uma posição extremamente estigmatizada, inferiorizada na sociedade. Eu não sou panfletária, não. Porque apesar de nós termos uma série de direitos, apesar de termos leis e garantias, o feminicídio, ele corre solto em Chapecó, por exemplo, e não só em Chapecó, corre solto. A violência contra a mulher corre solto. Então, temos uma série de questões que dizem que são, que são realmente na área de gênero, LGBTI,
e assim por diante, que estão aí postas, né? E outro, há uma crença também de que a mulher não teria competência para enfrentar um recinto que é de âmbito masculino. Existe isso, infelizmente. Infelizmente. E nós teríamos que trabalhar no sentido de desmistificar realmente, de desconstruir esse aspecto. Porque tem mulheres brilhantes em diversos partidos, não é só A ou só B, em diversos partidos, e que poderão construir realmente as pautas para uma sociedade mais equitativa. Agora, enquanto houver preconceito, enquanto houver feminicídio, enquanto houver agressão, tudo isso interfere. Não dá para separar uma coisa de outra. Já quero pegar o gancho, prof. Arlene, em relação a 2 pontos que tu falas sobre a representatividade. Houveram muitos candidatos, porque os partidos precisaram, né, manter aquela cota de 30%. Sim. E também em relação às mulheres, talvez não votarem nas mulheres, né? O ambiente machista, bom, são tantos pontos, para não me perder, Marcilei, vou tocar primeiro nesse assunto em relação da representatividade. Eu vou ler um dado aqui, que no país hoje nós temos 77 deputadas federais, que já houve um aumento de 11%, passou para 15% das mulheres no Congresso Nacional. E também nas nossas prefeituras no país, já temos 12% de mulheres no comando. Em Chapecó, das 279 candidaturas, 99 eram de mulheres, o que equivale a um pouquinho mais dos 30%, que é a cota eleitoral para que o partido esteja apto, então, a concorrer à eleição. Das 21 cadeiras disponíveis na nossa Câmara de Vereadores, apenas 4 foram realmente, serão, né, preenchidas por mulheres. Eu queria que tu fizesse um relato o porquê tu achas que isso ainda continua acontecendo, sendo que as mulheres fazem parte dos 52% do eleitorado brasileiro? Olha, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, né, fazendo esse ping-pong, esse programa legal aí, que envolve estudantes, professores, debate político. Esse tema, né, ele é fantástico para a gente discutir, porque sempre é tempo de discutir a participação das mulheres na política. Antes da eleição, durante a eleição, depois da eleição. Eu fico pensando, Thaís, professora Arlene, o dia que a gente não precisar mais discutir representatividade das mulheres na política, que a gente passa a discutir todos os outros temas que a gente tem grande capacidade para discutir, educação, saúde, infraestrutura, financiamento público, todas essas coisas que também envolvem a nossa vida, porque nós gastamos uma energia, Thaís, muito grande, as mulheres gastam uma energia muito grande com o debate da representação política. E é um problema realmente isso que a gente enfrenta. Nós, no número de prefeitas, nós aumentamos 0,5% no Brasil. É uma tristeza, né? Se a gente vê assim, o quanto a gente, mesmo com a cota dos 30%, o quanto a gente teve garantido a condição de ser candidata, mas não teve garantido as mesmas condições para avançar no número de mulheres que ocupam as vagas tanto nas prefeituras como na Câmara de Vereadores, né? Eu queria destacar sobre o pleito eleitoral desse ano que nós tivemos, destacar um ponto positivo. Qual que é o ponto positivo que eu acho? A representatividade dos 30%, uma parte significativa delas ocupou muito bem o espaço do debate político. Nós vimos mulheres fazendo debate sobre LGBT, sobre o racismo, sobre os direitos humanos, sobre educação, sobre saúde, se posicionando. O advento de uma eleição também muito nas redes sociais possibilitou que muitas mulheres pudessem ter voz diferente das campanhas mais de rua, mais tradicionais. Eu vi surgir muitas lideranças mulheres que ocupavam vários lugares e que nesse momento se posicionaram. Nós tivemos a Yara, candidata indígena, sabe, que fez mais de 400 votos, olha que coisa mais linda isso, mulheres negras, mas pelo Brasil, nós vimos as mulheres enfrentando o debate político, nós vimos a Marília lá em Recife, né? A gente viu a Manuela em Porto Alegre, marcando posição de um debate político na sociedade
extremamente importante. Aqui, várias candidatas a vereadoras se posicionaram muito bem. Agora, nós temos um problema de fundo, que é isso tudo que a professora Arlene falou, e somado a isso, a baixa participação efetiva nos partidos políticos, esse sexismo da sociedade, né? Essa tradição de que para as mulheres cabe um determinado lugar. Eu acho o seguinte, está cabendo para a gente dar conta de um debate que é da sociedade, de aumentar a representatividade. Mas homens e mulheres são o resultado da mesma formação cultural que tem dito para todos, homens e mulheres, que mulher não serve para estar na política, né? Não tem capacidade. Então, nós vamos ter que aprofundar esse debate, né, para a gente avançar do debate da representatividade, no sentido de que a gente precisa, ao mesmo tempo que aumenta a representatividade, aumenta a condição de nós fazer política com quem está nos cargos eletivos, porque também tem muita mulher eleita que reproduz práticas machistas, conservadoras, e que não ajudam nada as mulheres a se libertar nesse processo de participação política. Prof. Arlene, em relação a essas dificuldades, que são muitas, né, do teu ponto de vista, quais são os desafios, os maiores desafios para a inclusão de mais mulheres na política, e se esses desafios são os mesmos de antigamente, ou o que mudou nesse contexto histórico? Bom, eu diria assim, os de antigamente persistem, acrescenta-se novos. Então, a educação é fundamental, você ter uma inclusão, eu diria assim, até digital, para que você possa se inteirar com esse mundo que não é só a nossa aldeia, é o mundo todo que está mudando, estar conectada. E nós temos que estar atualizadas, nós temos que ser muito bem informadas, nós temos que saber o que acontece, nós temos que acompanhar os jornais, digamos, econômicos, o político. A informação é a ferramenta mais importante que tem, porque na hora de chegar e conversar com alguém, nós temos que ter posição e informação. Se não tiver isso, nós somos engambeladas, desculpe a expressão, tá? Então, é ter essa informação, ter disciplina, porque não é assim, então hoje eu vou me preparar, eu vou ler, eu vou estudar. Aí semana que vem de novo, não, tem que ter uma disciplina, estudar, se preparar e ter um grupo para estudar. Porque não é sozinha que nós vamos enfrentar, nós temos que ter um grupo realmente, procurar esse grupo, formar esse grupo, ou é o grupo que já está aí de política consolidada, ou um outro grupo, é dessa forma que nós superamos, que não, sozinhas, nós não vamos a lugar nenhum, nós nos afundamos, com um grupo nós podemos encontrar um caminho, e aí vamos adiante. Eu vejo por aí a saída. Eu achei muito interessante um post de um homem nas redes sociais, que ele fala, Marcilei, assim, homens brancos, heterossexuais e ricos não vão desenvolver políticas públicas para mulheres negras, homossexuais e pobres. Me chamou a atenção por ser um post de um homem. E a atriz Thaís Araújo também fez um comentário no seu Twitter, no dia da eleição, mais ou menos, que as mulheres são as que conhecem os seus dilemas, suas dificuldades, os preconceitos, que elas diariamente sofrem na rua, e que nada melhor do que elas para estarem conduzindo e fomentando as políticas públicas, especialmente para o público feminino. Tu concorda, tu discorda, o que tu tens a falar sobre isso? Sim, eu acho que, sabe, tem uma fala do ministro Barroso, no dia que antecedeu as eleições, que ele falou o seguinte, ó, não existe nós e eles, nós e elas. Elas ou eles são aqueles que nós elegemos, né? Então, para complementar um pouco essa reflexão que a professora Arlene também fez anterior, essa dificuldade de pertencimento à política, né? E sobre isso, Thaís, eu acho que a maior caracterização da baixa participação das mulheres na política é a falta de democracia que a gente tem
nas instituições públicas e na produção de políticas públicas, né? Nós deixamos de produzir democracia à medida que a gente impede, de alguma forma, que as mulheres estejam junto na produção e ocupando os espaços de poder e de decisão. Se a gente está fora, a gente não produz política pública. Quem produz são eles para elas. Nós precisamos produzir política de nós para todos, né? De nós para todas, mulheres e homens produzindo, porque as dores são diferentes, o jeito que a mulher sente a falta da vaga na creche, a falta da vaga no posto de saúde, a violência doméstica, a falta do emprego para o filho, a falta do alimento, essas dores todas que envolvem a questão da pandemia. Olha, gente, as mulheres estão vivendo o inferno astral das suas vidas nesse momento. Elas estão com mais serviço em casa, elas estão educando os filhos em casa, elas estão cuidando dos pais, dos idosos, não pode ter um tensionamento com a falta de emprego, com a baixa renda, né, com o que vai ser o futuro. A mulher se preocupa com a saúde de uma forma muito diferente do que os homens percebem a questão da falta de saúde. E na produção de política pública, isso faz toda a diferença, porque você não é só uma coisa técnica, é uma coisa de sentimento, sabe, de você perceber, da empatia, de perceber a dor do outro. Isso são coisas que pertencem, não é que pertencem só a nós, mas isso está muito vivo em nós, resultado também dessa formação cultural que disse para a gente ficar em casa, né? Mais do que para a política. Isso também gerou outras coisas, outras divindades, né? Outras características, que imagine isso tudo colocada numa mesa de debate sobre a construção de uma política pública. Prof. Arlene, gostaria de falar alguma coisa? Não, eu queria só dizer assim, Marcela, o que você falou das mulheres é exatamente isso. Elas que estão sofrendo realmente, que estão sentindo na carne toda a situação, e passa como um número só, é só um número a mais, um número a menos, né? E em relação à postura da mulher, quando a mulher ergue um pouco a voz, ela recebe um rótulo. E é muito fácil rotular as mulheres, tá? Que você pode até ver o seguinte, um homem, quando é valente, ele é um touro, mas uma mulher, quando você quer depreciar, ela é uma vaca. Um galo, mas ela é uma galinha, e assim vai indo. Você tem toda uma hierarquia de animais, que é o masculino é positivo, e o feminino é negativo, realmente, né? E teve uma escritora italiana há alguns anos, era Maria Antonietta Macchiocchi. Ela escreveu um livro chamado A Favor de Gramsci, e ela dizia que a mulher, na vida, ela, quando se impunha, ou ela era chamada de louca ou de prostituta, porque não tinha saída. Quando você se impõe, você automaticamente é rotulada. Falando em rótulo, o que nós vimos muito nessas últimas eleições, justamente por ter sido um processo eleitoral rápido e muito digital, né, foram as fake news. E aí eu já queria jogar essa pergunta para ambas convidadas, né? A prof. Arlene, como é que a antropologia, né, absorve, vê essa novidade das fake news, né? Inclusive um WhatsApp foi criado durante as eleições só para mandar notícias falsas, né? De que forma as mídias sociais influenciam na opinião pública. E para você, Marcilene, eu queria que tu fosse pensando para nos contar como é que foi esse pleito eleitoral totalmente diferente, totalmente digital, os prós e contras. Não, na antropologia os estudos são muito incipientes ainda nessa esfera, né? Mas o que fica claro que tem a ver com o poder econômico, que você tem empresas que literalmente têm o know-how dessa, digamos, desse métier, e que podem fazer e que fazem, e que isso está extremamente disseminado, e que você pode, inclusive, a partir do exterior, fazer realmente a disseminação do fake news, e que daí sim que a antropologia trabalha, ela tem realmente, ela fere
naquilo que a gente chama de política de reputação. Ela fere a reputação da pessoa, é onde você quer chegar. No caso da Manuela, você não quer derrubá-la por isso, por aquilo, mas você quer ferir a reputação. Ferindo a reputação, você pretende fazer o abalo realmente da pessoa. Em São Paulo, no caso da Joyce, né? Você chamando a Joyce de Pepa, né? De porca, né? Quer dizer, então com isso você quer, quer dizer, você que chamar de Pepa não é nenhum problema, gente, tá? Imagina, não é um problema, mas é um problemão, porque você abalou firmemente por causa da estética, tá? Então, é a política de reputação, por onde você joga a pessoa, realmente. Marcilei, o que mudou nesse último pleito? Como é que foi a Marcilei, que não pôde ir para as ruas, quem sabe abraçar os eleitores, conversar tete a tete, e teve que usar realmente as redes sociais, os prós e contras para você? Sim, eu ainda estou refletindo um pouco sobre isso tudo, sabe? Esse aqui é o primeiro momento que eu estou falando sobre pós-eleições publicamente, assim, emitindo minha opinião. E a campanha foi uma dificuldade para mim, porque eu não sou uma expert de redes sociais, enfim, a gente não esperava por essa pandemia, né? E a gente teve que logo se reorganizar do ponto de vista do jeito de fazer campanha. Foi uma campanha muito diferente, a pandemia atrapalhou muito, não só o contato com o eleitor, porque tinha outras plataformas, o WhatsApp, o telefone, essas coisas todas, mas assim, ela atrapalhou porque havia um medo, um constrangimento, somado, volto a dizer, aquela reflexão que a professora Arlene fez lá no começo, uma negação da política, né? Existia uma coisa que pedir voto não era uma coisa muito tranquila, né? Foi uma eleição de pouco debate político, a não ser as lives e as reuniões virtuais, então nós não conseguimos nunca exteriorizar muito esse debate, ele foi interno para os grupos que eram chamados, né? Para os grupos que participaram, não houve aquela explosão, televisão, pouca gente via, então para mim foi uma campanha difícil, muito difícil, eu me senti cheia de limitações, de conversar com as pessoas, tinha medo por mim e por elas, o tempo todo, um sentimento de, será que eu chego, não chego? Tentamos algumas estratégias, assim, vamos só chegar no portão da casa e vamos bater. E a pessoa vem para fora, a gente conversa aí. Mudou o perfil de fazer campanha. Nós vamos ter sempre essa mistura de redes sociais com a rua, né? Algumas pessoas, eu percebi que não dá para apostar numa estratégia só, ou só rua, ou só redes sociais. Daqui para frente são as duas coisas que vão pegar. E falando em desafios, que nós já vamos encerrando o nosso bate-papo, não temos mais tempo. Prof. Arlene, tu já deste uma amostrinha de algumas ações que poderíamos estar executando para vencer essa desigualdade de gêneros na política, né? A informação, a união. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa antes de encerrarmos esse bate-papo, esse desconectado de hoje? Sim, eu acredito assim, que ela deve ser uma ação também em conjunto com os demais. Ela não pode ser só das mulheres, porque senão vira um clube da Luluzinha, tá? Eu acho que é fortalecimento das mulheres, mas ela deve ser feita em conjunto também com os demais, com os homens, tá? Há espaço, há pautas que são prioritariamente das mulheres, mas eu acho que tem que dialogar com os homens. Isso para mim é fundamental, tá? Porque senão, sabe, fica nós e eles. Não, não é isso. Porque a sociedade, quem gerou essa sociedade desigual não foram eles que estão aqui hoje. É uma coisa que vem de tempo atrás, tá? Então nós temos que ter aliados. Marcilei, e no teu ponto de vista, como vencer essa desigualdade de gêneros dentro da política? Eu concordo com a professora Arlene e eu acho que a gente tem que produzir esperança, gente. Produzir esperança nas pessoas, que a gente tem possibilidades de mudar, virar a página, enfrentar os problemas. E nós temos grande responsabilidade. Tu, Thaís, como jornalista, né, que trabalha bem a área da comunicação, que é muito legal ver você, né? Já vi te vir em vários lugares
a professora Arlene, professora, antropóloga, formadora política, né, alguém que sempre contribuiu na formação do pensamento, né, da comunidade regional do nosso país, e assim, eu como professora vereadora, a gente tem uma responsabilidade do lugar da fala. Quando a gente ocupa o lugar da fala, produzir esperança para essas mulheres, dizer que é possível, que a gente está junto, sabe, puxar mais para perto, acolher, dar um entusiasmo, ajudar ela a encaminhar os problemas, né, se sentir capaz. Eu acho que tem esperança, gente. Nós temos que acreditar e produzir mudanças no tempo que a gente viver, né? Eu sou uma pessoa que tem entusiasmo pela vida, né, e pelas oportunidades. O Desconectado de hoje recebeu, então, a doutora em antropologia, a professora Arlene Henck, e a professora e vereadora Marcilei Vignati. Só me resta agradecê-las por esse bate-papo. Eu cheguei totalmente desconectada, mas saio daqui totalmente conectada com toda a propriedade com que vocês trataram do assunto. Não temos mais tempo para nada. Um abraço virtual a todos vocês. Na próxima semana, quem retorna ao Desconectado é meu colega Taivon. Agradeço pela oportunidade. Sou Thaís Dutra, acadêmica do 8º período de jornalismo. Até mais. Um grande abraço. Valeu. Abraço, Bom fim de tchau. semana. Foi um prazer.